Se você sobreviveu a coisas que deveriam ter te quebrado, isso não foi acaso. Você estava sendo preservado para este momento. O fogo não te destruiu porque havia um limite estabelecido, e esse limite foi alcançado. Existe um decreto liberado sobre a sua história, e a partir de agora, o que vinha se repetindo não tem mais permissão para continuar. Existe um tempo perfeito que não depende do seu relógio, mas da sincronização do alto. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há uma revelação sendo liberada, um decreto já emitido no invisível, uma temporada que está prestes a mudar. Você não passou por tudo isso para terminar do mesmo jeito. O que parecia atraso era proteção. O que parecia esquecimento era reserva estratégica. Hoje, eu vou te mostrar, passo a passo, o que o céu declarou sobre o seu ciclo de dor. Porque quando a intervenção celestial acontece, nada permanece igual. Se essa palavra toca seu espírito, escreva nos comentários: o tempo de Deus é perfeito. Declare isso como posicionamento espiritual. E se você sabe que carrega uma marca diferente, inscreva-se e permaneça aqui. Porque quem entende sua identidade não abandona o processo. Existe um decreto que já foi liberado no invisível, mesmo que seus olhos ainda estejam se ajustando para perceber. O ciclo de dor que parecia interminável recebeu uma ordem clara. Até aqui e não mais além. Não foi coincidência, não foi sorte, não foi apenas resistência sua. Foi intervenção direta, estratégica, no tempo perfeito. O céu não reage por impulso, ele se move por propósito. E quando a medida se completa, o encerramento é oficial. O que parecia contínuo foi interrompido por autoridade superior. Algo foi declarado sobre você. Você suportou o fogo da provação achando que estava apenas tentando sobreviver. Mas, enquanto você lutava para permanecer de pé, havia um julgamento sendo conduzido em outra dimensão. Cada lágrima foi registrada. Cada injustiça foi analisada. Cada silêncio foi contado como fé. O que você chamou de abandono era, na verdade, espera estratégica. O atraso não era rejeição, era preparação invisível. Agora, a sentença foi emitida. O ciclo não tem mais permissão para continuar. Quando um decreto divino é estabelecido, ele não volta atrás. Portas que insistiam em se fechar estavam protegendo você de acessos indevidos. Situações que se repetiam estavam apenas aguardando o momento exato da ruptura. E esse momento chegou. A temporada anterior cumpriu seu papel e não pode se estender além do que foi determinado. Há um encerramento espiritual acontecendo agora. E quando um ciclo se fecha por intervenção do alto, algo maior começa a se movimentar. O que feriu você perdeu permissão. Aquilo que tinha acesso constante, que parecia circular livremente na sua vida, foi interrompido. Não por acaso, mas por decisão superior. Existem batalhas que você não viu, mas que foram travadas enquanto você dormia. Correntes que estavam invisíveis foram quebradas sem alarde. Portas que estavam entreabertas foram seladas. O que antes tinha influência, agora enfrenta bloqueio espiritual. E quando o acesso é cancelado no invisível, o efeito começa a aparecer no natural. Talvez você tenha percebido uma mudança sutil, uma leve diferença na atmosfera. Situações que antes disparavam ansiedade, agora já não têm o mesmo peso. Pessoas que antes tinham influência emocional, perderam força. Não foi apenas maturidade sua, foi proteção sendo ativada. Quando o tempo divino determina encerramento, também determina restrição. O inimigo não perde apenas território, ele perde autorização. E sem autorização, não há continuidade de ataque. O que estava autorizado por um período não está mais. Enquanto você tentava entender o motivo de certas perdas, o céu estava fechando brechas. Aquelas portas que se fecharam doeram, mas estavam preservando sua identidade espiritual. O que parecia rejeição era blindagem. O que parecia afastamento era reposicionamento. E agora, com o acesso cancelado, o cenário começa a mudar. Quando o invisível é ajustado, o visível responde. E essa mudança não é o fim da história, é apenas o começo de algo que ainda está sendo revelado.
Você não foi destruído, foi treinado. O fogo que parecia castigo era, na verdade, forja. Houve momentos em que você pensou que não suportaria mais pressão, mais perdas, mais silêncio. Mas o que estava acontecendo não era punição, era preparação invisível. O processo não tinha como objetivo acabar com você, e sim fortalecer sua estrutura interior. Cada prova foi medida. Cada desafio teve limite. Nada saiu do controle do tempo divino. O fogo não veio para consumir sua identidade, veio para purificá-la. Durante a dor, você perdeu algumas coisas, mas ganhou discernimento. Perdeu ilusões, mas ganhou maturidade espiritual. Perdeu pessoas, mas ganhou clareza sobre quem realmente caminha com você. O que parecia desgaste era crescimento interno. A resistência que você desenvolveu não veio do conforto, veio da pressão. E a pressão molda caráter. O que hoje é autoridade espiritual começou como sobrevivência. O que hoje é firmeza começou como lágrimas silenciosas. A forja nunca é confortável, mas ela produz algo sólido. Você saiu do processo mais consciente, mais forte, mais alinhado com seu propósito. O que antes te abalava agora apenas testa sua estabilidade. Isso não aconteceu por acaso. Foi transformação pelo fogo. E quando alguém passa pela forja e permanece de pé, não volta ao mesmo nível. Porque o treinamento secreto sempre antecede a manifestação pública. E há algo sobre essa manifestação que ainda precisa ser entendido. Houve um momento em que você se viu como vítima das circunstâncias. Alguém que apenas reagia ao que vinha de fora, tentando sobreviver aos ataques, às perdas, às frustrações. Mas o processo não estava formando uma vítima, estava revelando um escolhido. A dor não definiu quem você é, apenas expôs o que precisava ser curado. A identidade espiritual nunca esteve perdida, apenas encoberta por camadas de medo e dúvida. E quando o fogo terminou de queimar o que era excesso, o que permaneceu foi essência. Você não é mais o mesmo. De sobrevivente, você está sendo reposicionado como alguém que governa suas emoções, suas decisões e seus limites. O que antes era reação impulsiva, agora é resposta consciente. O que antes era insegurança, agora começa a se transformar em autoridade espiritual. Não é arrogância, é consciência de identidade. Não é superioridade, é alinhamento com o plano maior. Você deixou de implorar por reconhecimento e começou a caminhar com convicção silenciosa. A mudança não é externa primeiro, ela começa dentro. Essa transição é profunda. De ferido para curado, de inseguro para firme, de alguém que carregava culpa para alguém que entende sua posição. A identidade restaurada não depende da opinião das pessoas, depende da confirmação divina. E quando a identidade muda, o comportamento muda, as escolhas mudam, o ambiente muda. Porque ninguém pode permanecer no mesmo lugar quando entende quem realmente é. E essa nova consciência prepara você para algo que ainda está sendo estabelecido. Houve um julgamento que você não acompanhou, mas que foi concluído. Enquanto você tentava se defender, explicar, justificar sua dor, algo maior estava sendo analisado. Cada acusação injusta, cada palavra que tentou diminuir sua identidade, cada situação que distorceu sua história, foi levada diante de uma instância superior. E agora, o caso foi encerrado. Não há mais pendência espiritual sobre essa fase. A sentença foi emitida. A absolvição foi declarada. Você não precisa mais provar nada. O que precisava ser visto já foi visto. O que precisava ser avaliado já foi considerado. Muitas vezes, o silêncio foi sua maior defesa. A obediência silenciosa foi sua estratégia. Enquanto parecia que ninguém estava percebendo, havia registro de tudo. Justiça divina não funciona no tempo humano, mas quando ela se manifesta, ela é precisa. E quando a decisão é finalizada, não há recurso contra ela. A honra que parecia distante começa a ser restaurada de forma consistente. Não por vingança, mas por alinhamento. Não por exposição dos outros, mas por posicionamento seu. A justiça executada não busca humilhar ninguém, busca estabelecer equilíbrio.
E quando o equilíbrio é restaurado, você sente leveza, porque o peso da acusação cai, o peso da culpa se dissolve e a sensação de encerramento se torna real. Mas quando um julgamento termina, outro movimento começa a surgir. O que parecia morto não estava perdido, estava germinando. Aquela área da sua vida que você considerou encerrada, sepultada, sem retorno, estava apenas em processo silencioso. Nem tudo que é enterrado está acabado. Algumas coisas precisam do solo escuro para desenvolver raízes profundas. O silêncio que você interpretou como fim era incubação. A pausa não foi abandono, foi proteção do crescimento. E enquanto você pensava que estava perdendo, algo estava sendo preparado de forma invisível. Existem sonhos que precisaram morrer na forma antiga para renascerem na forma certa. Existem relações que precisaram ser encerradas para que você entendesse seu valor. Existem versões suas que precisaram ser deixadas para trás. Isso não foi destruição, foi transição. A ressurreição espiritual não acontece de forma barulhenta. Ela começa interna, com uma nova perspectiva, uma nova firmeza, uma nova clareza. E quando essa vida nova começa a pulsar, você sente. Você começa a perceber que aquilo que antes te definia já não tem mais poder. O medo já não governa como antes. A insegurança já não conduz suas decisões. Há um sopro novo, uma energia diferente, uma presença mais forte. A ressurreição não é apenas voltar ao que era, é se levantar em outro nível. E quando alguém se levanta depois de ter sido considerado vencido, o impacto é inevitável. Porque a próxima fase não é apenas recuperação, é posicionamento. Você talvez já tenha sentido isso, mesmo sem saber explicar. Uma leveza diferente, como se o ar estivesse mais respirável. Pensamentos que antes eram turbulentos, agora encontram pausa. A ansiedade que dominava começa a perder força. Isso não é coincidência emocional, é mudança de atmosfera. Quando um ciclo se encerra no invisível, o ambiente espiritual se reorganiza. E quando o ambiente muda, sua percepção muda junto. A guerra constante dá lugar a uma sensação de estabilidade. Antes você vivia em alerta, sempre esperando o próximo problema, a próxima decepção, o próximo impacto. Agora existe uma paz que não depende das circunstâncias externas. A mente começa a clarear. As decisões deixam de ser impulsivas. O descanso deixa de ser culpa e passa a ser equilíbrio. Isso é sinal de reposicionamento interno. Não é ausência de desafios, é fortalecimento da sua estrutura. A atmosfera ao redor já não é a mesma. Quando a guerra é substituída por descanso estratégico, algo está sendo confirmado. Você não está sendo preparado para sobreviver, está sendo preparado para avançar. A leveza não é fraqueza, é maturidade espiritual. A clareza não é acaso, é alinhamento. E quando a atmosfera muda, novos caminhos começam a se tornar visíveis, porque ninguém permanece na mesma frequência quando é reposicionado. E esse reposicionamento começa a revelar novos territórios. O que está acontecendo agora não é apenas mudança de ambiente, é transferência de posição. Você está sendo movido de um lugar de sobrevivência para um lugar de autoridade. Não é apenas emocional, é estrutural. O território espiritual onde você estava já cumpriu sua função. Havia lições ali, havia treinamento secreto ali. Mas permanência além do tempo certo gera estagnação. E quando o tempo divino determina avanço, o reposicionamento é inevitável. Você começa a perceber que certas conversas já não combinam com você. Certos ambientes já não alimentam sua visão. Certas conexões já não fazem sentido. Isso não é arrogância, é ajuste de frequência. O que antes era familiar, agora soa estranho, porque sua identidade foi expandida. Seu discernimento foi refinado. E quando o crescimento interior acontece, o território emocional precisa acompanhar. Você não está perdendo espaço, está sendo movido para outro nível. Reposicionamento sempre exige coragem. Porque sair de onde você já sabe como funciona pode assustar. Mas permanecer onde você já superou
limita sua expansão. Há um novo território sendo preparado. Um espaço onde sua maturidade será necessária, onde sua autoridade espiritual fará sentido, onde sua voz terá peso. E quando essa transferência se consolida, algo começa a se tornar visível para todos. O que foi vivido em secreto começa a ganhar forma diante das pessoas, não como espetáculo, mas como confirmação. Deus recompensa publicamente o que foi sustentado em silêncio. Aquilo que ninguém viu, suas orações, sua resistência, sua obediência silenciosa, agora começa a produzir resultados visíveis. Não haverá vingança, porque vingança é humana. Haverá honra restaurada, porque honra é alinhamento com justiça divina. E quando a honra é devolvida, ela vem de maneira incontestável. Talvez você tenha sido mal interpretado, talvez tenham questionado sua integridade, sua intenção, sua capacidade. Mas a vindicação não depende de explicação sua. Ela depende do tempo perfeito. E quando esse tempo chega, as próprias circunstâncias se reorganizam para revelar a verdade. O que tentou te humilhar vira plataforma. O que tentou te calar vira impulso. O que tentou diminuir sua identidade expõe sua força. Porque a intervenção celestial não apenas corrige, ela estabelece. A vindicação pública não é sobre provar algo aos outros, é sobre consolidar quem você se tornou. É quando sua história deixa de ser dúvida e passa a ser testemunho. É quando o processo interno encontra confirmação externa. E isso não acontece para alimentar ego, mas para validar propósito. Porque quando alguém é honrado após a dor, uma nova temporada é oficialmente aberta. Você não foi preparado para apenas sobreviver. Essa fase de contenção, de silêncio, de resistência estratégica, cumpriu sua função. Agora, começa algo diferente. Não é mais sobre suportar, é sobre expandir. O fim da sobrevivência marca o início da construção. A colheita espiritual não chega por acaso. Ela chega após lágrimas consistentes, após obediência silenciosa, após maturidade formada no fogo. E quando a temporada de manifestação começa, ela não pede permissão ao passado. Há uma aceleração acontecendo. O que demorava começa a fluir. O que parecia bloqueado começa a abrir. O que exigia esforço excessivo começa a responder com favor. Não é sorte repentina, é resultado acumulado. O tempo divino não desperdiça processo. Cada etapa anterior construiu base para essa nova fase. Agora você não caminha apenas com esperança, caminha com confirmação. E quando há confirmação, há ousadia equilibrada. Vitória após vitória não significa ausência de desafios. Significa posicionamento diferente diante deles. Significa autoridade espiritual consolidada. Significa identidade restaurada. A temporada de glória não é exibicionismo, é manifestação do propósito. E quando alguém entra nessa fase consciente de quem é, o impacto é inevitável. Porque o destino liberado não é apenas benefício pessoal, ele influencia tudo ao redor. Agora eu te pergunto, você vai continuar se enxergando pela dor ou vai assumir a identidade que foi restaurada? Vai manter a mentalidade de sobrevivente ou vai caminhar como alguém reposicionado? O ciclo foi encerrado, o acesso foi cancelado, a justiça foi executada, a ressurreição começou, a temporada mudou, mas a decisão de se alinhar com essa nova fase é sua. Você percebe como cada porta fechada tinha propósito? Como cada atraso estava preservando algo maior? Como o silêncio estava moldando sua estrutura? O que você chama de passado pode se tornar apenas testemunho. O que você chama de fraqueza pode se tornar autoridade. Mas isso exige posicionamento consciente. Exige fé no tempo perfeito. Exige maturidade para não voltar ao lugar que você já superou. Se essa palavra confirma algo dentro de você, escreva agora nos comentários: Deus está trabalhando por mim. Declare isso como alinhamento espiritual. E se você entende que carrega a marca dos escolhidos, inscreva-se no canal e ative as notificações.
Porque quem reconhece a nova temporada não perde a próxima instrução.